Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou executiva de recursos humanos, sou empresária, dona e fundadora da empresa Salto. Dona é muito estranho, não é? Mas é. Será? Não é? Eu é acho CEO, que sim. fundadora. É CEO, fundadora. É. Dona fica parecendo Owner. possessiva, Em inglês assim. a gente fala owner, que é dono. Que é dono. Pronto. É o que você é. É que eu sou, de facto. Mas dono fica a parecer um nível de possessão muito grande, assim, né? Mas tudo bem. Então, eu sou fundadora, que é assim como eu geralmente me apresento, e CEO da empresa Salto Moçambique. Sou uma pessoa apaixonada por pessoas, por desenvolvimento pessoal. Trabalho essencialmente com jovens, ajudando-os a trilharem uma carreira muito bem sucedida. Estou, como sempre, com a minha amiga e parceira. Olá, Daiane, como é que estás? Tudo bem, você como Aqui está? também, tudo bem, graças a Deus. Bom, também vou me apresentar. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Daiane Loureiro. Eu sou especialista em recursos humanos. Também 1001 utilidades. Sou palestrante, sou consultora, sou formadora. E o meu foco de atuação é no desenvolvimento de pessoas em posição de liderança, especialmente mulheres que já ocupam ou que desejam ocupar a posição de liderança. Sejam todos muito bem-vindos. Antes mesmo de arrancarmos com o livro de hoje, só queremos vos lembrar para deixarem aqui o vosso comentário, se inscreverem para poderem receber as notificações assim que nós lançarmos um novo episódio. Deixem também aqui o vosso like, porque isso nos ajuda a chegar a mais pessoas. Esse é um conteúdo que com certeza aumenta valor, acrescenta valor, então nos ajuda a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu vou até provocar. Já deixa o like agora mesmo. Se você não gostar do conteúdo, no meio do caminho você tira o like. Mas eu duvido que você vai tirar. E se você der o like e gostar, você vai pegar esse vídeo e vai encaminhar para 3 amigos. Tá? 3 pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre liderança. Sim. Não é? Então, se você tem alguém que almeja ser líder ou que se tornou líder há pouco tempo e está com alguns desafios, este episódio e os próximos 2 que a gente vai gravar são exatamente para esse tipo de pessoa. Então, dá seu like, encaminha para 3 amigos, certeza que vocês vão gostar. Sem dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre o livro De Volta ao Mosteiro. Queres mostrar o livro, Daiane? Quero. De Volta ao Mosteiro. De Volta ao Mosteiro. O monge e o executivo falam sobre liderança e trabalho em equipa. Vamos contextualizar? Sim. Este livro vem na sequência de um livro que nós já temos aqui episódios, que é O Monge e o Executivo, uma essência sobre a história de liderança. Então, é um livro que nós já temos aqui 3 episódios, ok? E este livro vem mesmo na sequência. Exatamente o mesmo autor e fala sobre a fase a seguir. Então, nós no primeiro livro falamos sobre alguém, que é o John, um empresário, que foi para o mosteiro, passou lá um tempo e depois terminou aquela experiência de um retiro sobre liderança e voltou. E agora este livro conta a história sobre 2 anos depois ele voltar ao mosteiro. Exatamente. E em jeito de introdução, o interessante desse livro, eu me peguei refletindo muitas vezes, né? A gente que faz formação de pessoas, team building, muitas vezes a gente vai dar o conteúdo ou às vezes a gente senta na sala de aula recebendo conteúdo, mas algum tempo depois a gente para, nossa, eu aprendi isso, mas não coloquei em prática. Quando a gente vê de novo o mesmo conteúdo, eu já vi isso em algum lugar, por que para mim parece novo, né? Então foi um pouco nesse contexto que o autor trouxe De Volta ao Mosteiro, porque na introdução que ele explica é que passaram-se 2 anos, né? E o John, que é o nosso personagem principal, ele voltou muito empolgado, muito entusiasmado do retiro, fez algumas mudanças na vida dele, mas aquelas mudanças não foram consistentes. Então ele se encontra frustrado, né? E, na verdade, quando ele teve o retiro a primeira vez, já tinha sido marcado no calendário de todos, que dali a 2 anos eles iam se encontrar. Mas todos acreditavam que, pronto, daqui a 2 anos vai estar todo mundo muito bem, né? Muito bem resolvido, depois de tudo que a gente tratou aqui durante o retiro. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Então, o primeiro capítulo, o nome do primeiro capítulo, inclusive, o autor traz como fracasso. Porque é justamente mostrando, olha, isso tudo aconteceu, eles voltaram à vida deles, o John, de novo, que é o nosso principal aqui, mas o
que aconteceu que eles estão com sensação de fracasso? E aí começa, então, o De Volta ao Mosteiro. Exatamente. Eu vou deixar aqui algumas informações sobre o livro, como nós sempre fazemos, Daiane, e depois explicas como é que nós vamos dividir este livro em 3 episódios. Então, falando aqui sobre este livro, que é De Volta ao Mosteiro, o autor é o mesmo, que é o James Hunter. Este é um livro que foi publicado em 2014, então já é um livro que tem aqui há algum tempo, mais de 10 anos. Não há um registro, pelo menos não encontramos um registro sobre o número de cópias, mas já vendeu milhares e milhares, faz parte da lista de livros best-seller. Nesse meu aqui, disse que no Brasil, porque foi uma editora brasileira, né? No Brasil, na altura, tinha vendido 4 milhões. Olha só, 4 milhões no Brasil na altura. E é um livro que tem aproximadamente 192 páginas. E às vezes depende muito da tradução que você encontra, mas é em torno de 192 páginas. E como é que nós vamos dividir, Daiane, este livro? Então, como sempre, né, se você é novo aqui, a gente gosta de dividir os livros em episódios diferentes para ficar mais dinâmico e didático, né? Então, serão 3 episódios, justamente falando dos 3 dias. Nesse regresso ao mosteiro, eles se reúnem por 3 dias. E é exatamente assim que a gente vai dividir a nossa gravação. Então, o primeiro dia é revendo os conceitos. Então, a gente vai ver os capítulos introdutórios até mais ou menos o capítulo 11 do livro. O segundo dia é liderança em ação. Então, a gente aí vai pegar os capítulos 12 até o capítulo 20. E, para finalizar, o dia 3... o tema é construindo uma comunidade. E dali a gente vai, então, do capítulo 20 até o final. Tá bem? Então, pegue seu café, pegue seu chá e vamos a isso. Vamos. Daiane, não lemos primeiro os comentários dos outros episódios antes? Vamos. Eu acho que sim, não é? Antes de entrarmos no livro, vemos os comentários passados. Okay. Começa você e eu vou pedir para a equipe técnica me devolver meu telefone, porque os meus comentários estão no telefone. Estão no teu telefone? Tá bem, muito bem. Então, deixa-me só aqui localizar os meus comentários, que desde já queremos agradecer a todo mundo que tem interagido conosco a partir dos comentários. Deixa tu também os comentários em todos os episódios querem ver como que você vai lendo. Então, eu vou começar aqui por um comentário da Deise Butão. Muito obrigada, Deise, por nos acompanhar. A Deise tem comentado em praticamente todos os nossos episódios. Tem comentado também na nossa página no Instagram. Então, Deise, muito obrigada por nos acompanhar. E o comentário da Deise aqui no livro Coragem de Não Agradar foi: que episódio foi este, meu Deus? Super amei estar aqui neste podcast. Cada episódio tem sido uma lição para mim enquanto jovem. E este belo livro já tive a oportunidade de ler, mas logo que vi o título do episódio, não resisti. E os exemplos práticos partilhados por aqui também serviram de uma grande inspiração e referência para mim. Bem-ajam. Super obrigada, Deise. Super obrigada. Quando a gente ouve ou lê esse tipo de comentário, a gente vê que é a missão cumprida. É para isso que a gente criou esse podcast. É para isso que nós criamos esse podcast. É um podcast sobre desenvolvimento pessoal e é justamente para inspirar e transformar quem nos acompanha. Tenho aqui um outro comentário do livro. Deixa-me só ver aqui qual é que foi este episódio, que foi o passado. Comece pelo porquê. Este foi o nosso episódio e nós tivemos aqui a Vânia Sauzande. Vânia nos acompanha desde o primeiro episódio, né? E já também deixou-nos várias mensagens sobre vários testemunhos dela e com o impacto do nosso podcast. E a Vânia respondeu: preciso reavaliar os meus porquês. Muito bem, Vânia, de fato. E é uma necessidade. Um dos objetivos nossos também, provocar, né? Colocar aquela pulguinha atrás da orelha para a pessoa refletir um pouco no que precisa mudar, né? Sim. Muito bom. Bom, eu separei aqui 2 também comentários. O primeiro comentário foi da Clévia Mucavel. Ela comentou no nosso episódio 26, que a gente falou do livro Inteligência Emocional. Sim. E ela disse assim: tão feliz por concluir os 3 episódios, porque também foi um livro que dividimos em 3. Sim. É muito bom ouvir os comentários sobre os livros, com exemplos práticos, reais e da dimensão pessoal e profissional. Obrigada, Clévia, por nos acompanhar, pelo seu comentário. E também o teu comentário nos confirma que a gente está no caminho que a gente se propôs. Porque quando a gente pensou em criar o podcast, a ideia era levar um resumo dos livros, também mesclando com as nossas experiências pessoais. Então, por isso a gente acaba dando muitos exemplos, né? E fico feliz de
você está gostando e isso está agregando valor para você. E o último comentário de hoje é referente ao episódio 45 do Poder da Nhonga, que a gente trouxe a Misa Jamal. Sim. Então, aqui não tem o nome da pessoa, tem o usuário, né? No YouTube, que é Good 2020. E escreveu assim: gostei muito do podcast. Gratidão por existir este conteúdo e por mulheres como vocês partilharem o vosso conhecimento. Oh, que bom. Muito obrigada. Muito Estamos obrigada aqui para isso. por nos acompanharem, por estarem aqui a partilhar conosco os vossos insights. Exatamente. Continue então a comentar nos nossos episódios, porque para nós é importante saber e receber esse feedback acima de tudo, não é? Isso aí. Ok, muito bem. Então agora sim, nós vamos para o nosso livro e vamos falar aqui sobre a primeira parte. Posso começar? Pode. Vou chutar a bola, depois você vai pro gol, né? Tá bem. Então, como eu já antecipei, né? O John Daly, que era o apelido dele, ele volta ao mosteiro se sentindo fracassado, envergonhado, porque ele tinha feito um investimento de tempo, de emoção naquela primeira ida ao retiro e saiu muito empolgado, muito entusiasmado, achando que ele ia se tornar o melhor líder. Só que, para recapitular, quem não assistiu os episódios anteriores, ele era um grande empresário, como a Marlena já falou, que estava tendo muitas dificuldades na forma de gerir pessoas. E a empresa dele tinha colocado ele num plano de melhoria de desempenho. Ele tinha um tempo curto para mostrar melhoria na postura dele como líder e nos resultados da equipe para continuar empregado naquela organização. Além disso, o casamento dele ia muito mal, ele e a esposa estavam se desentendendo muito, estavam à beira de um divórcio. E ele fala também dos filhos adolescentes. Ele sentiu que ele perdeu o controle dos filhos. Os filhos estavam indo por um caminho que não era o correto no ponto de vista dele, mas ele já não exercia nenhum tipo de influência ou autoridade que ajudasse a resgatar os filhos do caminho para onde eles estavam indo. Então, foi assim que ele foi procurar o mosteiro da primeira vez, mas ele volta para casa e ele vê que nada daquilo mudou, né? E ele se sente, então, envergonhado, frustrado e hesitante em voltar ao encontro. O encontro já estava marcado e ele pensa, eu tenho vergonha, eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Todos devem estar muito bem e eu vou dizer que eu fracassei, né? Então, e ele diz que a vida exterior dele parecia um sucesso, né? Porque ele ainda tinha um emprego, nem todos sabiam que ele estava num plano de melhoria de desempenho. Ele ainda tinha um casamento, né? Às vezes eles iam em alguns eventos. Então, tudo parecia muito bom, muito perfeito para fora. Mas dentro ele se sentia um fracasso e uma farsa, né? Porque aquilo tudo parecia tudo muito artificial e não genuíno. Eu posso até acrescentar, Daiane, que inclusive as pessoas elogiavam ele pela boa vida que ele tinha. Ele no livro fala que um cunhado dele, amigos, pessoas elogiavam eles pela boa vida que ele tinha, porque as pessoas viam um executivo muito bem sucedido numa grande empresa, com uma família linda, porque vê eles já saírem para os eventos, mas ele tinha perdido o controle total, como a Daiane muito bem aqui disse, até coisas que a filha ia lá e perguntava, e ele dizia não, a filha voltava 2 dias depois, tinha feito e para a filha estava tudo bem, né? Se ia passar por um castigo ou coisas do gênero, então ele estava com a sensação de fracasso total. Apesar de que ele tinha saído daquele primeiro retiro no mosteiro muito motivado e muito certo do que ia fazer, conseguiu implementar durante algum tempo, as coisas deram certo durante algum tempo, mas depois tudo desabou e ele perdeu este controle. Exatamente. Então ele aproveitou o facto de que já tinham marcado um regresso para o mosteiro, não é? Que eles inicialmente até tinham pensado para 6 meses depois e conseguiram fazer 2 anos depois, e foi lá para reaver o Simão e também voltar a rever os conceitos todos sobre liderança. Isso aí. Capítulo 2, tem mais alguma coisa do capítulo 1 que você quer acrescentar? E uma coisa que eu achei muito interessante no capítulo 1 que eu quero acrescentar, nós já falamos sobre isso no Monge e o Executivo, é que ele tinha sempre um sonho. Que era aquele pesadelo em que ele corria e tinha a sensação de que algo maligno lhe perseguia, mas ele não sabia o que era, e aparecia lá alguém que ele não conseguia identificar o rosto e dizia, acho Simão. Simeão. Eu tenho Simeão também, mas achei que pudesse ser versão. Acho o Simeão e ouça-o, não é? Então,
o sonho voltou. Ele, quando volta do mosteiro a primeira vez, ele pensou, já achei o Simeão, já o ouvi, agora sim na minha vida vai dar tudo certo, né? Até os últimos dias, mas não. E ele volta a ter os sonhos, e aí ele disse, definitivamente eu tenho de voltar lá de novo, me reencontrar com o Simeão e voltar a ouvi-lo. E o capítulo 2 começa com o John chegando no mosteiro, né? Mesmo se sentindo triste, carregado, fracassado, como a gente já falou. E ele, ao fazer ali o check-in, se organizar e tudo, ele olha e lá distante ele vê uma pessoa de costas, que ele reconhece, que é o Simeão. Então ele larga tudo e saiu correndo para encontrar o Simeão. E quando abraça ele, ele cai no choro, né? E isso mostra já uma primeira vulnerabilidade da parte dele, né? E aqui eu destaquei alguma coisa aqui nessa parte que ele chora. Deixa eu só ler exatamente como está aqui no livro. É no capítulo 2. Porque é tão bom ele se permitir. Isso é uma coisa que ele sentia-se muito à vontade para fazer no mosteiro. Não que era fácil para ele, mas era um lugar que ele não precisava se mostrar muito forte. Porque no trabalho ele era um líder, um grande executivo, Exato. né? E às vezes tem aquela postura. Em casa ele já também era desrespeitado, então ele não queria mostrar a vulnerabilidade. E ali, embora ele tenha ido para lá procurando, né, se reencontrar, mas ele não aguentou logo que viu o Simeão. E olha que interessante. Simeão, eu me sinto um tremendo fracasso. O retiro há 2 anos foi um dos pontos mais altos da minha vida. Eu tinha certeza de que minha vida mudaria para melhor. Nos primeiros meses foi tudo ótimo, mas agora está pior do que nunca. O professor não fez perguntas, não pediu esclarecimentos, nada. Apenas ficou sentado ali, me olhando atentamente e absorvendo cada palavra, como se nada no mundo fosse mais importante para ele do que aquele momento sentado ao meu lado. E às vezes é sobre isso, e o livro vai trazer nos próximos capítulos, né? Mas a necessidade de estar presente, com escuta ativa, presente diante de alguém. Isso é, na verdade, uma das características da liderança servidora que o livro fala tanto, né? Exatamente. Não é você ouvir alguém já pensando no que você vai responder, ou julgando, porque o Simeão podia estar julgando. Podia. Você gastou meu tempo, estivemos aqui tanto tempo, por que você voltou do mesmo jeito ou pior? Não. Ele não julgou, não esboçou nada, ele só ficou ouvindo atentamente e se fez presente ali naquele abraço, né? Eu gostei muito desta parte, Daiane, e até da continuidade um pouco mais para baixo, uma coisa que eu até marquei aqui, porque marcou-me muito ao reler o livro. Este é um livro que eu e a Daiane já tínhamos lido há muitos anos. E ao reler o livro isto marcou-me, porque o John, ele até chateia-se, mas Simeão não dizes nada. E o Simeão só tirou um sorriso no rosto e diz, a única coisa que me ocorre é que eu estou muito feliz em te ver aqui. Pensem só que gesto de empatia para acolher alguém que se sente frustrada, não é? Se sente destruída, se sente pior do que 2 anos antes. Então aqui começa a nossa primeira reflexão enquanto líderes. Quando nos vem alguém destruído, frustrado e chega lá aceitando passar por um momento de vulnerabilidade, deixando-se ser vulnerável, como é que tu acolhes essa pessoa? Eu acho que essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer, a reflexão mais importante a fazermos aqui neste capítulo 2, que é sobre o regresso dele ao mosteiro, não é? Então, continuamos? Seguimos? Eu acho que sim, podemos seguir. Então, pronto, eles chegaram lá, aquilo foi um reencontro, todos os outros integrantes do grupo conseguiram ir lá. Absolutamente todos os mesmos, né? Estava lá o Simeão, estava lá o John empresário, estava lá o sargento, estava lá o pastor, a diretora, a enfermeira, exatamente. Estavam todos lá, era aquela mesma turma de 7 pessoas, foram ter as sessões exatamente na mesma sala, e eles decidiram fazer este processo de revisão. Então, como é que é este primeiro dia, não é? Neste primeiro dia, eles vão rever vários conceitos que eles tiveram a ver 2 anos antes, quando eles estiveram lá. E vocês, à medida que nós formos falando, também vão se lembrar, principalmente para quem já leu o Monge Executivo ou para quem já acompanhou aqui no podcast Monge Executivo, mas são conceitos que vale a pena nós lembrarmos aqui. Então, são conceitos sobre liderança que nós devemos trazer para nós nos lembrarmos com o que é que nós devemos assemelhar
a liderança, não é? Porque quando nós falamos sobre liderança, nós estamos a falar sobre uma habilidade de influenciar outras pessoas a fazer o que deve ser feito, mas de bom grado. Então, eles falam aqui sobre a liderança como um ato de responsabilidade. Eu vou já começar por aqui. A liderança como um ato de responsabilidade é quando o líder deve olhar para tudo que ele faz como uma responsabilidade sua por aquelas pessoas que ele lidera, por aquelas pessoas que estão sob sua liderança. Eu estava aqui a ver até algo que é falado no livro, depois eu fui buscar uns estudos mais recentes, que é sobre pedido de demissão. Os estudos mais recentes apontam que 7 em cada 10 pedidos de demissão são por causa do líder. E uma coisa mais interessante que eu encontrei é que este mesmo estudo aponta que o gestor, ele não só influencia a saída, ele controla grande parte das condições que levam à saída. Então, pensa se você tem um líder, e esse líder é responsável por um conjunto de coisas, não é? E inclusive por liderar e guiar a sua equipa. E alguém pede demissão por causa deste líder. A pergunta que se faz muitas vezes é: será que isso foi uma surpresa para o líder? Muitas vezes não. O líder tinha condições mais do que suficientes para controlar várias coisas que levam alguém a um dia pedir demissão, mas o líder não controlou. Então aqui este é um conceito que nos faz voltar e pensar qual é que é a minha responsabilidade enquanto líder. Okay? Daiane, queres trazer outros conceitos? Ainda nessa questão da responsabilidade, uma questão que o autor coloca que eu acho muito interessante é: você que é líder, e aqui vamos só fazer uma pausa, vamos voltar a falar do que é liderança para o livro, porque sempre que a gente fala de liderança, a gente sempre pensa em cargos, né? Em corporações, em empresas. Mas no primeiro livro o autor deixa muito claro que liderança é influenciar pessoas. Então, se você é um estudante, mas você é o líder do grupo, né, em trabalhos de escola, você é um líder. Se você frequenta uma comunidade na igreja, na mesquita, você pode ser líder naquele lugar. Se você é dona de casa, você é líder da sua casa, e por aí vai. Então, é tentar desmistificar um pouquinho essa questão da liderança como cargo dentro de uma instituição, né? E aí ele deixa aqui uma pergunta que eu achei muito curiosa e parei para pensar na minha vida. Sobre a responsabilidade. Você como líder deixa as coisas melhores do que encontra? Sim. As pessoas se aperfeiçoam, elas melhoram por causa do convívio com você? Porque se não é isso que está acontecendo, você não está tendo a responsabilidade de um líder. Então não é só sobre dar tarefas, mas você de fato está transformando aquelas pessoas em pessoas melhores, seja tecnicamente, seja em atitude, seja pelas oportunidades que você abre, mas o que as pessoas estão levando do contato contigo, né? E depois disso a gente pode falar de influência, porque eu acho que está muito parecido com esse questionamento, né? Eles, ainda nessa senda de relembrar conceitos, eles falam que liderança é sobre influência. Então, a nossa liderança é a marca que a gente deixa por onde a gente passa. É a marca que a gente deixa nas organizações e na vida das pessoas, né? E aí é interessante porque eles entram numa discussão de nem todo mundo é líder, né? Dentro de um grupo tem alguns líderes e outros são teoricamente subordinados. Mas então o monge Simeão fala: quando há muitos líderes, todos eles têm que estar 100% comprometidos a inspirar pessoas a darem o seu melhor, né? Então, por isso que tem um líder que é da área X, mais técnica, o outro é mais comportamental, o outro cuida de outra coisa. E todos esses juntos vão influenciando as pessoas a darem o seu melhor, porque com isso elas se tornam pessoas melhores também, né? Exatamente. Eu quero contribuir aqui um pouco mais na influência. Se vocês prestarem atenção, quando eu defini a liderança, eu já usei a palavra influência. Pensem nos líderes que têm os nomes mais sonantes, as pessoas mais famosas, que nós, quando pensamos em liderança, pensamos nessas pessoas porque elas marcaram pelo trabalho que elas fizeram. Se vocês forem a perceber, o que essas pessoas fizeram foi influenciar pessoas. E eu, como a Daiane disse, não é sobre um cargo, porque várias das pessoas que mais marcaram o mundo pela sua liderança exemplar
não lhes foi atribuído nenhum cargo para fazer isso, nenhum título, não é? Muitas vezes até essas pessoas começaram por um ato de rebeldia. É verdade. Não é? Principalmente quando nós falamos de travar ideologias, ideais ou travar guerras, estamos a falar aqui do Nelson Mandela, estamos a falar do Martin Luther King, por exemplo, muitas vezes foram vistos inicialmente como atos de rebeldia, mas as pessoas conseguiram influenciar, ok? Então, o que o autor aqui nos lembra é que liderança é um processo de influência. E ele é processo porque ele é contínuo. Eu não influencio uma vez, ok? E todos nós exercemos influências sobre alguém. O que nós devemos fazer é escolher que influência nós queremos exercer. Se é uma influência positiva ou se é uma influência negativa. Exato. Mas em cada um dos ambientes onde tu estás, na tua casa, no teu casamento, com teus filhos, com teu irmão mais novo, com teu irmão mais velho, no trabalho, com os teus colegas, com teu líder, você exerce influência. Está sempre influenciando outros. Está sempre influenciando. Por isso é que no mesmo ecossistema nós podemos ter vários líderes. Ainda que um tenha o poder, porque é quem tem o cargo, mas outras pessoas também podem liderar para além de quem tem um cargo. Desde que essas pessoas tenham a capacidade de exercer influência. Você é um comercial, você exerce influência sobre os teus clientes. Você é do procurement, você exerce influência sobre os fornecedores. Então, você sempre pode exercer influência. Nosso convite aqui é que você faça reflexão, e eu vou dizer aqui intencional, que é uma palavra que eu amo, sobre a influência que você está a exercer nos outros. E vou até adicionar, e que influência você deixa os outros exercerem sobre você. Exatamente. Né? E aí, seguindo aqui, outra característica que eles recordam é a habilidade. Sim. Liderança como habilidade. E eu gosto muito dessa parte. Eu também. Sobretudo porque eu trabalho com liderança, as pessoas sempre perguntam, mas liderança é uma coisa que a gente nasce como a gente adquire, né? Então, nestes livros, né, e nesse daqui especificamente, o autor relembra que a liderança é uma habilidade. E se é uma habilidade, ela pode ser adquirida. Há pessoas que já nascem com traços de liderança? Sim, para essas pessoas é muito mais fácil, muito mais natural. Mas mesmo quem não nasce né, com o tino para a liderança, mesmo assim pode se aperfeiçoar, se desenvolver, se aprimorar. Então, ele provoca dizendo, se liderança é uma habilidade que a gente pode adquirir, não tem desculpa para você ser um líder ruim. Você tem que se preparar, você tem que buscar ferramentas para você melhorar como líder, né? E aí a questão é, o que você faz para aprimorar esta habilidade de liderar? Né? Você simplesmente fala, e para mim é muito interessante, como eu faço mentoria de mulheres, tem vindo para mim cada vez mais mulheres que não têm nada a ver com a liderança tradicional corporativa, né? Elas eram técnicas em algum departamento, clínica de saúde, loja, e de repente elas viram gerentes. E aí elas falam, meu Deus, como é que eu vou fazer gestão de pessoas? Eu não nasci para isso, né? E a grande questão é, tudo bem, vamos aprimorar. Sim. Que ferramentas a gente vai usar? O que você faz para melhorar, né? Então ele fala que liderança é um processo ativo e não passivo. Não é sou líder, tô aqui e pronto. Não, sou líder, mas eu preciso ser ativo no meu próprio desenvolvimento, né? No meu próprio processo, para que eu possa então exercer melhor essa minha capacidade de liderar. Exato. Uma pergunta que eu gosto muito e é bem provocadora, que o próprio Simeão faz no livro, é: se vocês entendem que a liderança é uma característica nata, ou seja, as pessoas já nascem com características de liderança, nascem sabendo liderar e depois não podem desenvolver, então vamos analisar uma criança de 2 anos. Porque quais é que são as características ou as qualidades essenciais de grandes líderes? Autocontrole, capacidade de ouvir, de assumir responsabilidade, altruísmo, honestidade e por aí vai. Então a pergunta é, você já viu uma criança de 2 anos com que tem essas qualidades? Impossível. Por quê? Porque as crianças exigem primeiro eu. Então a reflexão que tu deves fazer, se hoje tu estás numa posição de liderança ou se tu almejas chegar a uma posição de liderança, é se você se está a comportar como um verdadeiro líder ou como uma criança de 2 anos. Porque se você continua a pensar primeiro eu, você não está a servir.
E a liderança é um ato de serviço. Vamos falar ainda muito sobre isso. Mas você tem de pensar, espera aí, então, se a criança de 2 anos não tem estas características, pode desenvolvê-las quando crescer, então eu também posso, como a Daiane muito bem disse. Então, isto é um processo. E quero só reforçar aqui algo que a Daiane disse, colocando, se calhar, até de uma forma mais nua e crua, que é: muitas organizações cometem o erro de promover as pessoas para posições de liderança simplesmente porque entregaram muito bem uma tarefa. Você faz muito bem uma tarefa técnica e você entra na lista dos potenciais líderes da organização. A pergunta é: eu te promovo, te dou um aumento salarial, te coloco num patamar diferente, se calhar até dou-te benefícios diferentes, já ganha uma viatura, um salário melhor, bônus de liderança, é tudo isso. E o que eu não faço? Eu não treino. Então, esse é um grande erro que muitas organizações cometem. Eu indico a pessoa porque ela faz muito bem uma tarefa técnica, mas eu não treino. Nós não estamos aqui a dizer que quem faz bem uma tarefa técnica não merece ser promovida, merece. Mas precisa ser não é só isso. Preparada. Tem que ser treinada. Tem que ser treinada, tem que ser preparada, porque isso é algo importante. E essa questão de ser preparada e ser treinada, quando nós falamos sobre a habilidade de liderar, é preciso entenderem que é um exercício prático. Liderar, vocês podem comparar, por exemplo, a um atleta. Ninguém vira um bom atleta, um Cristiano da vida, apenas lendo livros sobre futebol e assistindo vídeos sobre grandes jogadores fazendo ali grandes jogos. Não é suficiente, tem que ir ao campo. Ler, estudar faz parte do processo, mas tem que ir ao campo. Líder também. A liderança é um exercício de habilidade que, como o nome habilidade já diz, habilidade é saber fazer. Habilidade não é conhecimento, são coisas diferentes. Tem conhecimento e tem habilidade. A habilidade é saber fazer, então é preciso praticar. Okay? O que eu recomendo nas minhas mentorias, e eu trabalho muito com jovens, tanto pessoas que ainda não chegaram para o mercado de trabalho como as que já estão, mesmo antes de formalmente lhe ser dada uma posição de liderança, começa a liderar. Nas pequenas coisas, nos pequenos grupos, nos pequenos projetos, começa a exercitar a liderança. Eu, quando li esses livros, eu ainda não tinha sido apontada para uma posição de liderança, né? Eu li esses livros bem no início da minha carreira. O que eu estava a fazer? A preparação para vir a liderar formalmente. Muito bom. Isso faz o link com o próximo tema, né? A próxima revisão que eles estavam fazendo, que tem a ver com gerenciamento. Sim. Então, como a Marlena bem estava falando, né? Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você praticar. Técnicos, né? Os conhecimentos, as habilidades, as competências técnicas são muito diferentes das competências de liderança. E aqui eles começam a discutir no Mosteiro a diferença entre gestor e líder, né? E que é uma coisa que é batido, todo mundo já sabe, todo mundo já conversou sobre isso. E o Simeão leva eles todos a refletirem sobre excelentes gestores que eles conhecem, que são péssimos líderes, e excelentes líderes que são péssimos gestores. É possível encontrar na mesma pessoa um bom líder e um gestor? Né? Mas precisa de treinamento, aprimorar a habilidade, como a gente já falou. Mas também é possível você encontrar um excelente líder e um péssimo gestor e vice-versa. Tem um trecho aqui no livro que eu gostei muito, de um autor, né, que fala, se você quer gerenciar, você pode gerenciar seu estoque, mas sobre pessoas não se gerencia, não são objetos. Pessoas você lidera. Exato. E é isso que eles falam neste capítulo de gerenciamento, né? Gestão tem a ver com planeamento, orçamento, estratégia. Liderança tem a ver com influência para a ação, influência de mudança de comportamento. Né? É diferente o resultado concreto da gestão e o resultado que é medido através de comportamentos da liderança, né? E ele vai além. Então, gerenciar está ligado a tarefas, processos, resultados. E liderar está ligado a pessoas, emoções, desenvolvimento. E um líder sabe quando aplicar cada momento. Então, o líder sabe quando ele tem que ser gestor em algum momento e quando ele tem que ser líder, né? A gente há pouco falou
A gente recebe pessoas, às vezes, no nosso gabinete que vêm com seus fracassos, com as suas frustrações. Ali a gente vai falar sobre gestão ou ali a gente vai exercer liderança? Então, é esse chapéu que a gente tem que saber colocar e pôr, tirar e colocar se a gente ocupa essas posições, né, de influência sobre as outras pessoas. E uma frase interessante que eu achei para fechar esta contribuição sobre gerenciamento é que liderança exige presença, escuta e empatia. Gestão não exige isso tudo. Exige foco em resultado, o que também é muito importante se a gente fala de um grupo que tem um objetivo comum a alcançar. Não estamos falando disso. Mas liderar, influenciar, mudança de comportamento, você tem que estar presente 100%. Você tem que ter escuta ativa e tem que saber se colocar no lugar da outra pessoa. Sem isso, não tem como você influenciar. Exatamente. Eu vou começar aqui com uma frase também para contribuir para este capítulo sobre gestão, que é: gestão é o que fazemos, liderança é o que somos. É muito diferente quando nós vamos aplicar as nossas habilidades de liderança, é sobre o que nós somos. Pessoas que têm capacidade de influenciar outras a fazer o que deve ser feito de bom grado. Enquanto que quando nós vamos aplicar a gestão, é processo. Por isso é que a frase inicial aqui é: quer gerir alguma coisa? Vai gerir o teu estoque. Pessoas não se gerem, lideram-se. Uma nota aqui importante é que isso nós também já falamos em outros episódios, quando nós trouxemos o monge executivo, que foi a primeira passagem deles pelo mosteiro, olhem para as pessoas que vocês lideram, dividindo da cabeça para cima e da cabeça para baixo. Sempre que nós vamos liderar, nós lidamos com as pessoas da cabeça para cima. Uhum. Nós lidamos com pessoas entendendo que são pessoas que pensam, que têm uma capacidade cognitiva, que têm emoções, não é? Que são capazes de contribuir intelectualmente. Mas quando nós olhamos apenas sob o ponto de vista de gestão, nós lidamos com as pessoas da cabeça para baixo. Nós queremos aquelas pessoas porque elas têm 2 mãos e 2 pés, né? Então, as pessoas vão fazer um trabalho braçal e nós não pensamos muitas vezes em como envolver essas pessoas nesse processo de liderança, em desenvolver essas pessoas, em entender as motivações dessas pessoas, em trabalhar com empatia para com essas pessoas, né? Uhum. Então, isso é uma coisa muito boa que nós tínhamos visto lá atrás, que eu não queria deixar escapar, porque é extremamente importante nós pensarmos na qualidade de líderes e fazendo o nosso trabalho para influenciar pessoas. Como é que eu vejo essas pessoas? Eu olho para eles, de fato, como pessoas, ou como mais uma máquina nessa minha engrenagem, nesse meu processo de gestão. Só eu penso, só eu decido, só eu mando. Só eu decido, só eu mando, eu é que tenho o poder, eu é que mando aqui, eu é que sou o chefe, não é? Então, vocês devem fazer, obedecer e garantir que as coisas são aqui feitas, né? Vamos então para o próximo, que é poder. Estamos mesmo falando disso, né? E estamos mesmo falando sobre isso. A liderança legítima vem da autoridade moral da pessoa. Eu gosto muito disso. Quando nós estamos numa determinada organização, pode nos ser conferido um cargo, que é uma posição de poder, porque eu sou supervisora, eu sou CEO, eu sou a gestora, eu sou a diretora. E me foi conferido uma posição de poder. E aquela posição de poder que me foi conferida me dá também acesso a ter a última palavra, né? A assinar documentos, a decidir, a tomar algumas decisões e de várias naturezas. Mas a questão é, como é que nós vamos entender a distinção entre poder e autoridade? Porque esse é o exercício que o líder deve fazer. Se eu quero liderar, eu devo entender que existe uma distinção entre poder e autoridade. Poder é, de fato, este cargo que me foi atribuído. Porque eu tenho poder, porque assinei ali um contrato de trabalho e tenho um cargo e recebo por isso, tenho os benefícios e eu é que estou a liderar ou aquele processo ou aquela equipa, eu tenho poder, me foi conferido.
Mas será que tem autoridade? O que é autoridade? A autoridade é a capacidade de influenciar as pessoas. A autoridade é quando você fala e as pessoas entendem o que você fala e estão contigo, tem uma visão compartilhada. A tua visão é a visão deles, a tua visão está compartilhada, eles entendem o que se pretende, entendem onde é que se está, onde é que se quer chegar. E é agradável para eles trabalhar contigo. Porque você tem autoridade, você fala com autoridade, com conhecimento de causa, com capacidade de pôr aquelas pessoas a seguirem-te para a visão que você tem. Você toma posição de frente, você segue aquelas pessoas, vêm a tua atrás. Porque elas querem. Porque elas querem, acima de tudo. Excelente palavra, Daiane. Porque elas querem, mas poder não. Poder muitas vezes é porque elas não têm alternativa. O que o livro nos ensina é que algumas vezes nós vamos precisar exercer poder. Ainda que sejamos pessoas com muita autoridade. Pode ser numa situação de crise, pode ser numa situação de difícil decisão de alguma coisa. Você pode precisar exercer o poder, mas cuidado. Com cautela, faça poucas vezes e lembre-se que sempre que tu exerceres o poder, tu estás a assumir que não tiveste autoridade para fazer aquilo acontecer. Exatamente. Então, complementando muito breve, porque acho que a Marlena falou tudo, né? O poder é algo que é dado, né? Pode ser comprado, pode ser conquistado, no sentido de que tenho aquele cargo, me deram, me promoveram, mas da mesma maneira que você recebe a qualquer momento, você pode ter isso tirado a qualquer momento, né? E mesmo em contextos ou culturas mais passivas e mais tolerantes ao poder, hoje em dia as pessoas têm cada vez menos tolerância ao poder, né? Então, as relações que se baseiam no poder, elas tendem a fracassar muito rápido. Então, vamos falar aqui de empresas, de trabalho, líderes ou chefes que se baseiam no poder vão sempre ter que lidar com turnover alto. Porque as pessoas ficam de início, porque precisam, mas não se mantêm ali. As pessoas, às vezes, preferem sair, sentar em casa, do que ficar com o líder tóxico, né? Que é o que se chama hoje em dia, né? Então, o poder, de alguma forma, ele força a pessoa a fazer o que você quer. E aqui na reflexão, o John começa a perceber que ele se relacionava com a equipe de trabalho dele com base no poder. E começa sozinho a se dar algumas respostas, né? A autoridade é diferente. A autoridade você conquista, você constrói. E a autoridade, ela nasce do caráter e da consistência da pessoa. Então, não é, como a gente já falou muitas vezes, não é sobre um posto de trabalho, um cargo, um crachá, mas é sobre o caráter, né? E você construir o seu caráter de forma a se tornar uma autoridade, isso exige tempo e exige disciplina. Ninguém conquista a autoridade da noite pro dia. Poder, sim. Porque hoje eu sou oficial, amanhã eu sou coordenadora. E se eu sou coordenadora, eu já tenho poder sobre algumas pessoas. Mas a autoridade não. A autoridade exige relacionamento, exige alinhamento do meu caráter com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, né? Porque ninguém segue quem é falso, né? Quem tem duas caras, quem finge que é uma coisa, mas se comporta de outra maneira. Então, para você mostrar que você é autoridade, isso leva tempo de relacionamento com as pessoas, né? E eu acho que a gente pode caminhar para o serviço. Mas o que acrescentar? Eu quero ir para a nossa rúbrica. Vamos. Vamos para a nossa rúbrica? Vamos. Vamos lá, pergunta da semana. E qual é que vai ser a pergunta desta semana? Drum rolls. Como vamos fazer? Eu tiro uma, você tira uma? Ou a mesma pergunta? A mesma pergunta nós duas respondemos. Posso? Sim. De repente, se você teve tempo para pensar, você vai responder antes de mim. Uma palavra que define o teu processo de desenvolvimento pessoal. Eu posso começar. Uma palavra para mim, ocorre uma que eu uso muito. Posso começar? A minha, sim. Se for, pronto. Eu já tenho uma na minha cabeça. Já? Vamos falar juntas? Vamos. 1, 2, 3. Intencionalidade. Não acredito. Qual é que eu ganhei de ser, né? Tem tanta sim. coisa que nós somos tão parecidos. Intencionalidade. Então vamos lá. Eu vou argumentar um pouco, depois você também acrescenta. Quem me conhece sabe que eu uso muitíssimo essa palavra. Intencionalidade
eu uso muito essa palavra no meu processo de desenvolvimento pessoal e também vou procurando contagiar outras pessoas com essa palavra para que entendam que nós somos protagonistas da nossa vida. Nós somos protagonistas da nossa carreira, somos protagonistas da nossa história de crescimento, de sucesso ou de fracasso. Somos sempre protagonistas. Okay? Então, a intencionalidade é, se eu entendo que eu sou protagonista, que está nas minhas mãos, que eu não controlo tudo, mas está nas minhas mãos, eu é que tomo as decisões, eu é que devo dar o passo e estar na dianteira. Então, é preciso perceber que tudo deve ser calculado de forma intencional. A hora que eu durmo, a hora que eu acordo, o que eu como, o que eu ouço, a primeira coisa que eu faço no dia, o que eu falo, os lugares que eu frequento, as pessoas com quem eu ando, com quem eu me relaciono. Tem que ser tudo intencional. Ou seja, não deixa que a vida te aconteça. Acontece você para a vida. Eu acho que eu posso, de maneira muito resumida, que a gente está com o tempo apertado, mas falar da minha própria história em Moçambique. Porque quando eu vim para Moçambique, eu vim como voluntária, você sabe, a gente trabalhou juntas como voluntárias, e minha mãe não queria que eu viesse para cá. Eu falei para ela, mãe, eu vou para lá, eu vou ajudar a estruturar a IESEC lá, mas depois eu vou entrar para uma empresa brasileira que está lá, né? E minha mãe falou, tão sonhadora essa minha filha, né? Tá bom, vai, você volta. E eu vim, e um ano depois, na verdade 10 meses depois, foi antes de um ano, eu recebi de fato proposta para trabalhar naquela empresa, né? E eu lembro que quando eu assinei o contrato, eu desci do prédio e liguei para minha mãe. Mãe, você está falando com a nova funcionária da empresa tal. E minha mãe do outro lado começou a chorar, né? Sim, porque uma empresa grande no Brasil é gigantesca, né? E ela falou, você conseguiu. Eu falei, sim, mas eu vim com essa intenção. Eu vim sabendo que era isso que eu queria e eu me organizei para isso. Não é que eu previ o futuro, não, mas todos os meus passos, mesmo enquanto eu era voluntária, foram calculados para isso. Né? Então, não é porque eu recebo dinheiro, porque eu não tenho recurso. Não, mas mesmo eu sem receber recurso, eu ia lá, eu batia na porta. Eu me coloquei em muitos projetos dessa empresa, né, e dei a minha cara para que eu fosse conhecida. E depois, de fato, consegui uma vaga lá dentro. Então, eu acho que isso resume a intencionalidade no meu processo de desenvolvimento. Boa, muito bem. Então, avançamos agora. Qual é que é o próximo? Agora é o capítulo 10, de serviço. Então, aqui, em resumo, né, aquilo que eu capturei deste capítulo, o monge ele leva o grupo a perceber e a refletir que sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, tem a ver com relações humanas, né? Não é tanto sobre o que você conquista materialmente, mas é como, com quem, através de quem. E pronto, a gente pode pensar aqui em networking, a gente pode falar aqui sobre honrar quem nos abriu portas, né? A gente já falou disso em outros livros. Mas aqui ele volta a lembrar do conceito de que líder existe para servir, não para ser servido, né? Então, o líder deve atender necessidades, mas nem sempre as vontades. E isso tem a ver com relação humana. É igual a relação de pais com o filho, né? A gente nem sempre vai fazer as vontades dos nossos filhos, mas a gente sabe quais são as necessidades que têm que ser supridas. E um líder também. Às vezes, um trabalhador tem vontade de entrar, né? Se envolver com um projeto que você vê, não tem a ver com... Pode ser o sonho dele, mas não tem a ver com as competências dele. Então, às vezes, você vai ter que dizer não para a vontade, sim para a necessidade e saber gerir esse caminho, saber comunicar este caminho, né? Mas é sempre ter a necessidade em primeiro lugar. E vou concluir linkando com o capítulo 11, depois passo para você. O capítulo 11 tem um título interessante que fala Amor em Ação, que também é uma característica da liderança, né? E aí eu destaquei uma parte aqui no livro que o professor, né, o Simeão, fala: amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identificando e atendendo às suas necessidades legítimas e visando o bem deles, né? Então, eu acho que está muito ligado com a questão do serviço que a gente falou antes. E nós duas, né, somos cristãs, a gente já falou em outros episódios sobre a Bíblia, e uma das passagens da Bíblia que eu gosto muito, e eu sei que você também, é Coríntios 13, né, que fala sobre o que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não se ira, e por aí vai. E o autor faz essa reflexão de que tudo que está na Bíblia sobre o amor
não é sobre sentimento, é sobre o que o amor é, o que o amor faz, né? Ele não se porta inconvenientemente, é uma ação, é o que ele faz, o que ele não faz. Então, amar pessoas não é sobre sentimento, não é sobre pensamento, mas é sobre ação, é sobre decisão, né? Então, amar não tem a ver com romance, mas tem a ver com como que eu trato a pessoa, o que eu faço com aquela pessoa. Então, por isso que quando a gente fala que ama um colega de trabalho, né, as pessoas começam logo a pensar na questão do amor homem-mulher. Assédio. Assédio, exatamente. Ele até fala sobre isso. Hoje em dia a gente não pode falar que ama um colega porque levam pro lado do assédio. Mas aqui é o amor como serviço, é o amor como atitude. Né? O que eu faço no dia a dia que mostro pra Marlena que eu a amo? Eu posso não dizer, eu posso não ficar confortável e dizer, amiga, te amo. Apesar de que é minha amiga, eu falo à vontade. Mas... ok, então o que eu faço para mostrar que amo? Porque se eu sou uma líder que puxo o tapete dela, que coloco ela em saias justas, né, de propósito, para ela ser prejudicada, não é amor, não é serviço. Então, não tô sendo líder. Tô sendo qualquer outra coisa, mas não líder, né? E encerro aqui. Exatamente. Eu vou falar rapidamente sobre serviço e vou também para o amor. Uma frase que eu gostei aqui muito do livro, quando o autor fala sobre serviço, é: a nossa liderança nunca será definida pelo que nós realizamos, mas pelo que nós fazemos ou realizamos aos outros. Então, em última instância, o sucesso está nas relações. Então, definitivamente, você é líder, a questão é o quão você serviu e impactou outras pessoas, não é? Não é sobre si. Lembre-se da criança de 2 anos, é eu primeiro, mas o líder é o contrário. Né? O líder, enquanto lidera, está num ato de serviço, de influenciar pessoas, desenvolver pessoas, transformar pessoas e garantir que aquelas pessoas têm resultado. Não é apenas ele sozinho, eu tive esse resultado, não, a minha equipa. Quando dá certo, ele fala Quando que é dá ele. certo, Quando dá sim. errado, é a culpa da equipe. É a culpa da equipe, a minha equipa. A pessoa tal da minha equipa conquistou isso, a pessoa tal da minha equipa conseguiu isso. Então, isso é muito importante. Indo aqui para o amor, começo por dizer que amar é um verbo, né? Então, acima de tudo, é uma ação. Amar é um verbo, não é? Jogar, né? Casar, cozinhar, amar. É um verbo. Então, entendam sempre amar ou o amor como uma ação. E, de facto, eu amo Coríntios. No meu caso, Coríntios já até esteve... no seu convite, no meu né? convite de casamento. Exatamente. Então, vamos lá. Coríntios 13, 4-7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Ok? Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando nós vamos pensar em sentimentos, o que são sentimentos? Sentimentos, saudade, gratidão, ódio, esperança, segurança, rancor, felicidade, tristeza. Nós estamos aqui a falar de algo que as pessoas sentem, pode até ser duradouro, pode durar muito tempo, porque é diferente da emoção, porque a emoção ela é manifesta, não é? Mas o sentimento não necessariamente, nós podemos nem saber que as pessoas têm aquele sentimento. A própria pessoa às vezes não percebe que sentimento tem. Não percebe que sentimento tem, mas o amor não. O amor, ele é comportamento. É paciência, é bondade, é humildade, é respeito, é abnegação, é clemência, é sinceridade, é compromisso. Então você pode e deve amar o teu colega, amar o teu líder, amar o agente de limpeza da tua empresa, amar desde o agente de limpeza, o operador até o CEO da empresa. Porque amor é sobre compromisso. Exatamente. E se nós queremos liderar, nós devemos entender que nós devemos servir com amor. O amor que aprendemos de Jesus Cristo, exatamente, né? Que é para nós
o maior líder que já existiu na história da humanidade, e os factos vários revelam isso sem querer entrar em questões religiosas, não é? Estamos a falar de coisas tão simples quanto a contagem do tempo, não é? Estamos em 2026 depois de Cristo. Os feriados. Os feriados, exatamente. Ok? Então, muito bem. Fechamos? Fechamos com gostinho de quero mais. Sim. Porque a gente volta daqui a uma semana. Exatamente. Com o episódio 54 para continuar a conversa para sobre esse livro. continuar a conversa. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o segundo dia no mosteiro. Obrigada então, por ter nos acompanhado. E até a semana que vem. Até. Tchau. Tchim, tchim. Uma realização Fortis Filmes.